Você já se perguntou quantas travestis convivem nos mesmos espaços que você? Quantas piadas transfóbicas você já ouviu ou mesmo já fez? E quantos memes com mulheres trans sendo expostas, muitas vezes de forma humilhante, você já consumiu e compartilhou nas redes sociais? Estudos indicam que a identidade trans é descoberta por volta dos 8 anos de idade. E aí, você já se perguntou como é crescer como uma criança trans no Brasil? Crescer sendo uma criança trans no Brasil é sentir, desde cedo, que toda a estrutura social foi pensada para que você sofra. Aqui, falamos de uma luta incansável pelo direito de existir e também de lutas diárias para poder ser chamada pelo nome correto, usar o banheiro conforme o gênero que se identifica, ter acesso a tratamentos de saúde de qualidade e, além disso, dignidade e respeito. É graças à coragem e resistência delas que hoje o movimento LGBTQIA+ tem voz. Meu nome é Antônio, sou um homem branco, gay, cisgênero, careca, utilizo barba. Hoje estou vestindo uma camiseta cinza, por cima dela uma camisa xadrez na cor vermelha. Aqui ao fundo é possível ver uma parede de tijolinhos expostos com alguns quadros e também uma planta ornamentando o ambiente. Sou membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e hoje abordaremos direitos de mulheres trans e travestis. Mas afinal, por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? Pessoas trans enfrentam os maiores desafios para a garantia de seus direitos. Seja pelo silenciamento ou negação, pessoas trans, desde a infância, têm sido socialmente condenadas à invisibilização e à patologização, ou seja, sendo tratadas como doentes, especialmente em contextos onde, além da discriminação pela identidade transgênero, é possível perceber a presença de outros marcadores sociais, como por exemplo raça e etnia, classe econômica, deficiência, território e, além disso, a passabilidade. Vocês sabem o que é passabilidade? Em geral, as pessoas usam o termo passabilidade de forma falha. É como aquele corpo, se é reconhecido ou não dentro da cultura das aparências, a gente vive numa cultura das aparências, ele é reconhecido como alguém que participa de um determinado grupo. Ou seja, numa sociedade como a nossa, a brasileira, que é extremamente generificada, que é extremamente machista, que é extremamente racista e é transfóbica, o corpo idealizado, por exemplo, como da mulher ideal ou do homem ideal, é um corpo branco. É um corpo branco, é um corpo cisgênero, é um corpo não apenas branco e cisgênero, ele tem que ser visto como heterossexual. Mas não faz sentido falar que uma expressão de gênero, a forma como as pessoas se expressam, representa o seu gênero, a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Isso é um estereótipo da cultura brasileira, que reduz a nossa identidade a uma aparência. Por muito tempo se lutou para mudar o estereótipo de que a expressão de gênero de uma pessoa falava da sua orientação sexual. Quando se falava que um homem afeminado tinha que ser necessariamente gay, ou uma mulher masculinizada necessariamente era sapatão. Era engraçado porque ninguém fala que um homem é hétero porque ele tem uma aparência hétero, mas as pessoas pensam exatamente isso. Ninguém fala que uma pessoa é cis porque tem uma aparência que é lida como cis, nesse nome que a gente está falando. Então é importante lembrar isso. A passabilidade não é trans. A passabilidade é cis. A passabilidade é hétero. Ela tem a ver com estereótipos que as pessoas naturalizam do que é ser cis, do que é ser heterossexual, do que é ser homem, do que é ser mulher. E isso reduz, inclusive, as diversas maneiras de uma pessoa ser heterossexual. A heteronormatividade, essa norma sobre o que deve ser ou não heterossexual, reduz as possibilidades das pessoas heterossexuais vivenciarem sua sexualidade. A cisnormatividade, ela reduz as possibilidades das pessoas cis
né, das pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando nasceram, de vivenciar sua identidade de gênero para além de estereótipos sobre aparência. Se é assim para as pessoas cisgêneras, né, imagine para as pessoas trans, né, para as pessoas transgêneras, para travestis, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias sofrem muito com esses estereótipos. Como exemplo dessas diferentes formas de violência, é estimado em 82% o índice de pessoas trans que não permanecem nas escolas. Isso faz com que essa população, no futuro, não alcance espaços de trabalho formal, seja sistematicamente excluída do convívio social e ainda precise se submeter a formas indignas de trabalho para assegurar sua subsistência. Ainda, a violência é tanta e em tantos aspectos da vida que a expectativa de vida média de uma mulher trans e travesti no país é 35 anos. E só no ano de 2021, 135 mortes foram notificadas. Esses números, que compõem os índices de transfeminicídio, como chamamos o homicídio de mulheres trans e travestis, são mais do que assustadores. Guardam práticas cruéis e de extrema violência. Pessoas trans não estão seguras nas suas próprias casas, nas escolas, no trabalho e nem na rua. Pensar direitos humanos de mulheres trans e travestis é perceber como a genitália, ainda hoje, tem sido determinante para que elas sejam lesadas em direitos. Mas até quando? Direitos humanos abrangem todos os direitos que garantem a nossa vida, inclusive saúde. Saúde, educação, segurança são direitos humanos fundamentais. As pessoas trans no Brasil, até 2018, por exemplo, não tinham reconhecido o seu direito à identidade. Né? Tinham que entrar com processos legais, serem questionadas sobre o seu corpo, para poderem retificar o seu registro civil nos cartórios, o seu nome e o seu gênero nos documentos. Para que fosse de acordo com o nome e o gênero com qual as pessoas se reconheciam. Com a decisão do Supremo, do STF, de 2018, de reconhecer que as pessoas trans não precisam passar por um processo judicial para poderem retificar os seus registros civis, não precisam passar por um processo cirúrgico pela patologização para poderem ser reconhecidas, a gente teve com isso o reconhecimento mais do que só o direito de chegar num cartório e mudar o seu nome e o gênero como consta nos documentos. É o direito fundamental à identidade. Então, o que falta no direito fundamental à identidade, que nem isso as pessoas trans tinham direito, né? Eu vou chegar ainda no direito à vida e direito à segurança, ele avançou. Infelizmente, muitos cartórios do Brasil ainda não seguem a decisão do Supremo e as orientações dadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que deu todo o encaminhamento do protocolo para retificação nos cartórios. Então, ainda falta o pleno acesso ao direito garantido constitucionalmente à identidade das pessoas trans. Esse é o primeiro ponto. Depois o direito à vida, que está ligado com o direito à segurança. Nós vivemos no país do transfeminicídio. O Brasil, ao mesmo tempo que é o país que é o quinto do mundo em termos de feminicídio de forma geral, ele é o primeiro em números absolutos em termos de assassinato, de feminicídio das travestis, das mulheres trans. E no campo da saúde, como eu falei, também é um campo dos direitos humanos, nós ainda precisamos que o nosso Sistema Único de Saúde, que os outros sistemas privados de atendimento à saúde, atendam plenamente à saúde da população trans de forma integral. Apesar de ser garantido legalmente, não há uma abertura ou um atendimento adequado, em geral, à população trans no meio de saúde. Isso ainda tem que ser fortalecido por meio de educação, por meio, inclusive, legalmente, né? Já existem normas que exigem a humanização e a integralidade no Sistema Único de Saúde brasileiro. Você já ouviu falar em sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual? Para melhor compreendermos a transgeneridade como a identidade, primeiro precisamos recuperar essas três noções. Sexo biológico normalmente pode ser definido pela presença de um pênis ou uma vagina, havendo também pessoas intersexo, que apresentam combinações anatômicas ou cromossômicas diferentes e não necessariamente excludentes. Quando falamos em identidade de gênero, pensamos como nos auto-percebemos em relação ao gênero feminino, masculino, ambos ou nenhum deles.
Vamos chamar de pessoa cis ou cisgênero quem se auto-percebe com o mesmo gênero que a sociedade define para aquele sexo biológico. Feminino se possuir uma vagina, mulher cisgênero. Masculino se possuir pênis, homem cisgênero. Vamos chamar de não binários ou não binárias quem se percebe ou expressa ambos os gêneros, outros gêneros ou nenhum deles. Essa expressão vem justamente de uma oposição tradicional de visão binária, homem e mulher, masculino e feminino. Vamos chamar de pessoas trans ou transgênero quem não se identifica com o gênero atribuído ao seu sexo biológico de nascimento, como, por exemplo, uma pessoa que possui um pênis e se identifica com o gênero feminino, uma mulher transgênero. Já a orientação sexual se refere ao desejo sexual e afetivo de cada pessoa. Será nomeado de heterossexual quem se interessar pelo gênero oposto, homossexual quem se interessar pelo mesmo gênero, bissexual quem se interessar por ambos os gêneros, assexual quem não se interessar por nenhum gênero e pansexual quem se interessar por alguém independente do gênero. Vale ressaltar também que a utilização do termo orientação sexual em oposição ao uso de opção sexual visa reforçar que os nossos afetos e desejos não são propriamente uma escolha, mas sim algo que nos constitui e faz parte da nossa identidade. Todas essas definições são importantes para que possamos entender uns aos outros, mas estudos recentes dizem que é mais importante pensar gênero e sexualidade de forma fluida, mutável e em constante autopercepção, como sexo biológico, identidade de gênero e suas formas de expressão e orientação sexual são segmentos autônomos da nossa personalidade. É possível que você conheça uma pessoa que transicionou de gênero, se identifica como não binária e tem comportamentos sexuais heterossexuais da mesma forma que conhece pessoas cis e heterossexuais. Mas afinal, o que entendemos por pessoas transgênero no Brasil? Em função do preconceito e da transfobia que nós vivemos na sociedade brasileira, que é secular. A transfobia no Brasil forma a estrutura da sociedade brasileira, tanto quanto o racismo quanto o machismo. Faz parte da mesma estrutura, que é necessariamente machista, racista, LGBTfóbica. E nessa LGBTfobia, a transfobia funciona exatamente colocando historicamente as travestis, né, que têm um nome, né, que foram identificadas com esse nome há mais tempo na nossa cultura, e eram o nome com o qual muitas de nós só poderiam se identificar enquanto travestis, porque era o nome que existia para se referenciar a nós, não existia nem mesmo o termo homem trans, né, nem transexual para se referir, né, para as masculinidades trans. Então, a travesti, o termo travesti, ele vai se referir no Brasil, a partir da introdução dele, a uma existência e formas de ser e de viver que são milenares. Antes das pessoas se chamarem travestis, por exemplo, nós tínhamos muitas que chegaram ao Brasil, eram quimbandas, né? Como a gente chamaria as travestis do Reino do Congo, né? No território banto, de linguagem banto, eram quimbanda, né, que quer dizer basicamente invertido, né, no banto. E referenciaria mais ou menos como a gente chama LGBTs hoje, que tinham toda uma tradição, formas de se vestir. Os nossos povos indígenas também tinham termos próprios para pessoas trans, como a gente chamaria hoje, ou para travestis. A gente costuma falar que, por exemplo, a gente chama Chica Manicongo, como a gente nomeia a primeira travesti julgada na Inquisição, que foi denunciada por ser quimbanda. Ainda não existia o termo travesti no Brasil, no século XVI. Ela foi a primeira travesti a ser reconhecida porque ela foi denunciada na Inquisição. Nós existíamos, mas não estávamos reconhecidas nos livros de história. Nós estávamos, e por muito tempo ficamos reconhecidos apenas nos registros da Inquisição, nos julgamentos policiais, nos registros psiquiátricos. Então, essa identidade que tem uma trajetória antiga, que tem uma questão geracional importante, que fala das nossas ancestrais, inclusive para os homens trans, né? Para as pessoas transmasculinas, muitas pessoas não binárias iriam se reconhecer em muitas das nossas ancestrais travestis.
elas representam as travestis essa trajetória histórica. Então, essa afirmação, para além de política, como seria para qualquer identidade historicamente discriminada, ela tem um caráter histórico fundamental de valorização da nossa história, da nossa ancestralidade. Não basta apenas nomear para dizer que nós estamos fazendo um ato político. Ele é fundamental. Mas esse nomear, ele traz uma estratégia importante para que haja políticas públicas para mudar esse estereótipo, esse estigma secular que foi criado no Brasil contra os corpos trans e principalmente contra as nossas travestis pela sua ancestralidade. Ser transgênero, portanto, é transgredir as normas de gênero impostas e questionar o sistema. É reivindicar para si uma identidade diferente e, em razão dela, um nome, uma forma de se vestir, o direito de ser tratada com o pronome desejado e de modificar o próprio corpo. Vale reforçar, porém, que nem toda identidade trans se constrói a partir da mudança do corpo. A mudança corporal ela é imposta pela cisgeneridade. A disforia, né, que a gente chama disforia, de você se sentir desconfortável com o seu próprio corpo, né? Mas não qualquer desconforto, um desconforto patológico, né? Um desconforto que te deixa mal. Ele, óbvio, existe, a gente acaba tendo disforias, mas muito disso é implantado sim pela cisgeneridade. Então, as pessoas se constroem sim. Esse discurso médico, por muitos anos, construiu que éramos doentes, né? Então, reforça muito isso, essa patologização, essa doença. Então, qual que é a cura para essa doença? É a cirurgia, a hormonização, é virar, de fato, uma mulher, né? E não que não tenhamos pessoas trans que querem se reivindicar nesse lugar. Temos, sim, temos mulheres trans, temos homens trans que reivindicam-se nesse lugar, né? Mas não esquecer que grande parte disso é imposto também, enquanto um discurso médico, enquanto um discurso patologizante. E isso acaba sendo um requisito para a gente acessar certas políticas públicas. Então, já participei de programas, por exemplo, de acesso a acompanhamento psicológico, hormonal para pessoas trans, que se a pessoa não queria fazer nenhum procedimento cirúrgico, ela era encaminhada para outros programas. Ela saía desse programa, porque esse programa só tinha sentido se a pessoa quisesse fazer alguma alteração cirúrgica. Mas a pluralidade de corpos entre aquelas que já fizeram a transição de gênero, que ainda estão em processo de transição ou que não realizaram nenhuma modificação, indicam a singularidade que cada mulher possui. São corpos diversos e vários modos de ser mulher. Meu nome é Patrícia, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos na altura dos ombros. Uso uma blusa preta, atrás de mim é possível ver uma estante branca com nichos onde estão alguns livros, plantas e objetos de decoração. Eu faço parte da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e agora vamos entender como a luta das transfeministas se insere na luta pelos direitos das mulheres. O esforço dos grupos de mulheres trans e travestis para romper com a marginalização e ocupar os espaços tem dado novos significados ao feminismo na teoria e na prática. O transfeminismo investe nas diferenças entre todas as mulheres para enfrentar contextos variados de opressão a que estão submetidas, cada qual à sua maneira e em relação a marcadores sociais específicos. O transfeminismo dialoga com o feminismo negro, o feminismo interseccional e o feminismo decolonial. A combinação teórica e a atuação conjunta dos movimentos sociais tem ampliado as perspectivas de luta pelos direitos das mulheres. Com isso, todas nós ganhamos. Mas quais são os desafios e as potencialidades de se aproximar as discussões do transfeminismo de outras abordagens feministas? O transfeminismo, né, o feminismo e a luta das pessoas trans, ele tem muito a agregar para essas outras lutas de um modo geral, né? Então ele tem muito para reformular a agenda que a gente tem em termos de feminismo, né? Então, a gente, e assim, de forma alguma deslegitimando as diferentes vivências que nós possamos ter. Mas eu acho que é preciso ter um senso de prioridade também, né? 90% da minha população está na prostituição. Qual que é o nosso senso de prioridade? É mulheres em cargos de liderança? Ou é você tirar essas pessoas da prostituição, você dar educação para as pessoas? E não colocando a prostituição como um trabalho indigno, muito pelo contrário, mas trazendo isso não como a única opção para nós, né? Então, acho que esse é um ponto importante também de colocar. O transfeminismo tem como uma das suas pautas mais importantes exatamente isso, que a gente valorize a diversidade dos corpos trans, que a gente valorize a nossa diversidade sexual,
né? Nós, como qualquer outra pessoa, né? Nós somos de diferentes orientações sexuais e nossa diversidade de expressões de gênero. Então é um processo educativo também dentro da comunidade, mas que, de novo, precisamos que os meios de comunicação mostrem os corpos trans, mostrem a beleza trans, valorizem a nossa diversidade, como é bom, como é bonito o corpo trans, que a gente não tem que ter cara de travesti, ou como eles colocam de forma estereotipada, né? O xingamento, o insulto com T, que eles costumam usar, como se fosse uma coisa ridícula. As travestis são lindas, as mulheres trans são lindas, nós precisamos valorizar essa beleza, da forma como ela se apresenta. Isso vai ser muito importante para as pessoas cis também perceberem que seguem modelos que são impossíveis para elas e que muitas vezes apagam a própria identidade delas, a forma como se expressam. Quais as principais demandas por direitos humanos das mulheres trans atualmente no Brasil? Isso é uma coisa que a gente tem no Brasil hoje, é demanda. Porque assim, o que dizer de um país em que 90% de nós está na prostituição, nossa expectativa de vida é de 35 anos, nós somos assassinados, e quando nós somos assassinadas, são assassinatos em praça pública, são assassinatos, né, em que nós somos puxadas por carros, são assassinatos em que nós somos queimadas vivas. Então, assim, nós não somos mortas, na verdade, nós somos executadas, né? Essa é a grande realidade, é um desejo de destruição da nossa existência, do que nós representamos, né? Quando matam a gente, não matam né, a Tiffany, a Maria, a Jennifer, estão matando, na verdade, a ideia do que a gente representa. Para além disso, nós temos pautas, acho que essa é a riqueza, né, do que a gente... Quando nós estamos trazendo demandas para nós, na verdade, estamos querendo libertar todo mundo. Então, assim, quando a gente quer a educação para pessoas trans, cara, a gente quer discutir gênero nas escolas, porque o nosso desejo, na verdade, não é só que a gente seja incluída, não é só que a gente seja entendida naquele espaço. É que a gente quer uma sociedade cidadã, a gente quer um país em que a gente crie, né? A gente não tenha o menino criado para ser o machão, a menina criada para ficar em casa e ter essa loucura toda machista. A gente quer um país que as pessoas sejam criadas para serem livres, para ser o que elas quiserem, né? Quando a gente está falando de saúde integral para a população trans e travesti, a gente não está falando só para a gente quer uma saúde integral para todo mundo, a gente quer que o médico entenda as especificidades daquela pessoa, né? E óbvio que ele não vai entender as nossas, mas se ele entender as nossas, eles vão acabar entendendo de todo mundo. Então, quando a gente pauta, né, mercado de trabalho, a gente pauta emprego digno, a gente pauta acesso, né, a espaços, acesso à ascensão no mercado também, da gente não ficar presa em espaços de subalternidade. A gente não está pregando isso só pra gente, a gente está pregando para todo mundo. Então, a nossa principal agenda, eu vejo hoje, né, é uma agenda de libertação, é uma agenda de emancipação não só para nós, mas para todo mundo, para toda a sociedade. Mulheres trans e travestis desestabilizam e ampliam noções universais do que é ser mulher, como também o fazem mulheres pretas, indígenas, com deficiência, refugiadas. Lutas distintas, mas uma mesma necessidade de lutar. Elas transgridem porque existem, e existem para transgredir. Diga os seus nomes. Nós somos a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e esse foi o episódio Mulheres Trans e Travestis, da série Por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? Se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Para saber mais sobre o projeto, acesse o link na descrição. Até a próxima!